Portanto, esse problema é seu. Você pode não desejá-lo e dizer: preciso que alguém me mostre o caminho. Eu estou disposto a seguir. Pois estamos muito acostumados a seguir pessoas. No passado tivemos os instrutores religiosos. No presente, Marx ou certo guru ou santo, com suas peculiaridades e idiosincrasias. Estamos sempre na sujeição da autoridade. A mente escravizada há séculos pela autoridade, pela tradição, pelas convenções e pelo hábito, está sempre disposta a seguir e, em consequência, a transferir a outro as suas responsabilidades. Nessas circunstâncias, não é possível se estabelecer a ordem psicológica. Essa ordem psicológica é indispensável, porque nela é que temos de basear a nossa vida diária. A única coisa realmente importante. Daí, dessas bases sólidas, temos possibilidade de ir muito longe. Mas se nos faltam essas bases, ou se as assentamos na crença, no dogma, na autoridade, na confiança em outro, estamos então totalmente extraviados. Cabe-nos, pois, promover uma transformação psicológica em nossas relações com a sociedade em que vivemos. Por conseguinte, não há motivo de nos retirarmos para o Himalaia, de nos tornarmos monges ou freiras, ou prestar serviços sociais e demais puerilidades. Nós temos de viver nesse mundo, de realizar uma transformação radical em nossas mútuas relações. Não num futuro distante, porém agora. É essa a nossa maior obrigação. Porque se não modificar-se a psique, a estrutura interna da mente e do coração, nos veremos em eterna confusão, angústia e desespero. Se, portanto, estão vigilantes e cônscios de tudo o que está acontecendo no mundo, verá inevitavelmente que se trata de um problema que te compete resolver, e não de um problema que eu estou te inculcando. Você pode se esquivar dele e, portanto, se tornar irresponsável. Mas se o reconhecer como deve reconhecê-lo, todo ente humano refletido, inteligente e sensível, então o seu problema é esse. Como realizar a radical transformação da psique, da estrutura psicológica da mente humana? Eu, como ente humano, vivo em uma determinada sociedade e essa sociedade não se difere de mim. Dela sou parte integrante e por ela sou condicionado. Essa sociedade me estimula a avidez, a inveja, o ciúme, a ambição, a brutalidade. E a ela dou minha contribuição de brutalidade e de ambição. Eu e ela estamos associados nisso. Dela sou parte integrante, parte de sua estrutura psicológica, que sou eu mesmo. Ora, como realizar uma tremenda revolução dentro, em mim mesmo? Percebo que toda revolução econômica, social, científica, só atinge a periferia, as orlas de minha mente. No íntimo, continuo o mesmo. Posso me cobrir de diferentes roupagens, adquirir diferentes conhecimentos técnicos, trabalhar apenas umas poucas horas por semana e etc. Interiormente, porém, continuo em conflito. Continuo ambicioso e frustrado, sob terrível opressão. Portanto, se não houver uma radical transformação interior, não posso ter ordem no meu viver, não posso ter liberdade, nem felicidade, nem possibilidade de me livrar do sofrimento. Assim, como poderá um ente humano operar tal transformação? Em geral, pensamos que o meio de operá-la é a vontade, isso é, o exercício da vontade como meio de alcançar um resultado. E a vontade se expressa de diferentes maneiras, pela resistência, controle, o ajustamento, a repressão, a sublimação e a negação. Temos considerado o exercício da vontade como meio de promover a transformação psicológica.
a prática interminável da autodisciplina ou da autonegação. Isso é exercer a vontade a fim de produzir um resultado desejado. Ora, para esse orador, a ação da vontade é destrutiva. Mas, por favor, não passe à conclusão oposta. Ou seja, que outro terá de fazer todo o trabalho e só te caberá, sem necessidade de exercer a sua vontade, aceitar o que te é oferecido e seguir devotada ou sentimentalmente o caminho do Senhor, etc. Estamos, a maioria de nós, acostumados a servir-nos da vontade. Mas o que é a vontade? Preste atenção, pois vamos te mostrar que o exercício da vontade é a atividade mais deletéria da mente. Vamos mostrá-la logicamente e sãmente e não irracionalmente. E vocês devem me acompanhar, isso é, vamos investigar juntos essa questão da vontade. Não vai e aceite o que eu estou a dizer. Vamos penetrar juntos a questão, descobrir a inteira estrutura dessa coisa extraordinária que se chama vontade e que de tantas maneiras exercemos. Vontade é esforço e, a meu ver, o esforço, em toda e qualquer circunstância, perverte a mente. Vou examinar esse ponto e espero que consigamos estabelecer entre nós a necessária comunicação. Você está acostumado a exercer a vontade. Assim, enquanto falo sobre essa matéria, não traduza o que ouve em termos do que já aprendeu ou leu e não lhe resista. Temos de investigar juntos a natureza e o significado da vontade, porque pensamos que, pelo exercício da vontade, promoveremos uma mudança ou transformação psicológica em nós mesmos. E eu vou lhes mostrar que não é por esse caminho que o conseguiremos. O que é, pois, a vontade? Quer a exerçamos debilmente, quer muito fortemente, ela é sempre o mesmo processo. Quer exercida em um sentido negativo, quer em um sentido positivo, ela é sempre vontade. Quando diz não devo, e começa a se disciplinar a propósito da coisa mais absurda, como, por exemplo, quero deixar de fumar, está exercendo a vontade, está fazendo um esforço. Porque no desejo há sempre uma contradição, fumar e não fumar. Tal contradição implica esforço, e esforço significa vontade de conseguir isto ou aquilo, negativa ou positivamente. Vejamos, pois, o que se entende por vontade. A vontade, afinal de contas, é o prolongamento do desejo. Isso é bastante claro. Desejo uma coisa e trato de obtê-la. Se é coisa agradável, trato de consegui-la muito mais vigorosamente, empurrando para o lado todo obstáculo que me barra o caminho. Ou, se é dolorosa, opondo-lhe resistência. Tanto a resistência como o esforço de obtenção, tanto a busca do prazer como a fuga à dor, tanto o desejo de alcançar uma coisa como o de repeli-la, implicam a ação da vontade. E o que é, então, a vontade? Provavelmente, vocês têm opiniões ou ideias a respeito da vontade, tirada dos seus livros, ou nenhuma ideia tem sobre o que seja vontade. Deixemos por ora tudo isso de parte. Desejo lhes transmitir algo. Já que vocês se sujeitaram ao incômodo de vir aqui, tenham a bondade de escutar. Como sabem, uma das coisas mais difíceis é escutar. Nós nunca escutamos. Escutar sem resistência é extremamente difícil. Por exemplo, escutar o barulho daqueles corvos e, ao mesmo tempo, o orador. Note isso. Escute os corvos e, simultaneamente, o orador requer atenção. Deseja escutar o orador, mas os corvos interferem. Portanto, resiste ao barulho dos corvos, dizendo,
não quero ouvir os corvos, pois preciso prestar atenção ao que o orador está dizendo. O que significa isso? Que está exercendo a vontade para resistir ao barulho dos corvos e se concentrar em escutar o orador. Portanto, não está escutando. Está fazendo um esforço a fim de escutar. Esforço que está todo aplicado no resistir e no se concentrar. Logo, não está escutando absolutamente. Observe esse processo em você mesmo. Já se escuta sem resistência os corvos e sem intensa concentração no orador, sua atenção não está dividida. Escuta, então, tanto os corvos como o orador. Nisso, não há concentração, porque você é sensível a ambas as coisas. É dificílimo discorrer sobre esses assuntos quando há incidentes causadores de distração. Isso que se costuma chamar distração, ali está uma senhora a levantar-se para sair. Os corvos estão a grasnar, estão dando as boas noites uns aos outros antes de dormir. E vocês querem escutar o que o orador está dizendo. Escutar tudo isso ao mesmo tempo, sem distração de espécie alguma, é a maneira por excelência de escutar. É a suprema maneira de escutar, pois desnota o mais alto grau de sensibilidade.